O pobre rapaz desabou instantaneamente em uma pilha ao lado do fogo. Seus braços e pernas tremiam em um ritmo doentio. A pedra que o derrubou ainda estava incrustada na parte de trás de seu crânio. Não sabíamos o que tinha acontecido. Então a risada retumbou novamente através da floresta e o medo mais uma vez tomou conta de nosso grupo. Nossa imaginação conjurou visões de pesadelos de uma entidade monstruosa além de nossa capacidade de ver. Meu coração acelerou, minha respiração ficou superficial e minha boca secou. A criatura ficou mais ousada e se aproximou de nosso acampamento, sacudiu as árvores e quebrou os galhos, fazendo-os balançar e render com movimentos inquietantes. Pela primeira vez ouvimos os passos pesados da criatura enquanto corria em círculos ao redor de nosso acampamento, gritando e arrancando membros. Os lenhos que Boyce colocou na fogueira começaram a acender e o fogo cresceu de brasas para uma chama saudável e continuou crescendo à medida que o fogo crescia. Nosso raio de luz crescia com ele. A criatura da floresta pareceu recuar. Não ouvimos mais os passos. A risada gutural parecia distante. Os gritos e os uivos cessaram. Então finalmente o horrível cheiro de podridão se dissipou. Mesmo assim, ninguém se moveu, ninguém falou, nem mesmo quando uma brasa da fogueira saltou sobre as costas de Boyce e ateou fogo à sua camisa. Não nos movemos quando o fogo se espalhou para seu cabelo oleoso. Todos ficamos sentados em silêncio e o vimos arder. O pobre rapaz estava queimando e não sabíamos em que diabos tínhamos nos metido. Todos rompemos o silêncio quando o sol nasceu. Vaia! Isso foi uma noite infernal, disse Milton, arrastando-se para fora de sua barraca. Ele se levantou, esticou as mãos para o ar e bocejou. Ei, parece que cheira a bacon. Não vá embora nem sinta pena, disse ele ao pobre bastardo que nem teve a chance de sair dali. Milton cutucou o cadáver com sua bota. As costas de Boyce estavam carbonizadas onde a camisa havia queimado e seu cabelo havia sido completamente queimado, deixando um couro cabeludo pontilhado por uma pedra do tamanho de um punho cravada a cerca de 2 polegadas de profundidade. Estou feliz por ele ter feito isso, pobre anjinho. Acho que ele não salvou a bunda. De repente ele se afastou da conversa e começou a preparar o acampamento pela primeira vez desde que eu o conheci. Pose ficou em silêncio. Eu me agachei ao lado dela e perguntei baixinho se ela estava bem. Ela apenas me olhou e disse: a maior glória da vida não está em nunca cair, mas em nos levantarmos cada vez que caímos. Nelson Mandela. Assim. Bem, eu acho que ela ia ficar bem. Está bem, Pidge, chamou Milton para Kenny que estava sentado em um tronco comendo uma barra de granola. Arrume suas coisas, já estamos indo embora, a luz já está queimando. Matchal, respondeu ele tomando outro bocado do seu café da manhã. Não tão rápido, meu amigo, replicou ele segurando seu telefone celular em uma mão e apontando com outra mão para ele. Uma ligação é tudo que precisamos fazer. Sem outra palavra, ele se levantou e começou a arrumar o acampamento. Antes de sairmos do acampamento, ele, Pose e eu tivemos uma reunião de equipe, se é que se pode chamar assim. Este acampamento seria nosso ponto de encontro se algum de nós se perdesse ou se separasse ou se Milton enlouquecesse e começasse a atacar as pessoas. Nos encontraríamos aqui novamente. Ela também me indicou para colocar as armadilhas para ursos que eu havia trazido comigo pelo acampamento. Se Pé Grande nos perseguisse, talvez pudéssemos levá-lo a uma delas e se Milton nos perseguisse, bem, o pegaríamos da mesma maneira. Empacotamos nossas malas e seguimos em frente. Eu o segui alguns minutos depois de colocar as armadilhas para ursos em nossos lugares designados e me apressei para alcançá-los. Caminhamos principalmente em silêncio, cada um de nós contemplando as 10 horas anteriores de nossas vidas, o novo respeito encontrado por uma criatura que metade de nós acreditava ser um mito, as melodias inquietantes que fez o repugnante rangido do crânio de Void se partir. Independentemente de como os eventos desta caçada se desenvolveram, acredito que depois da primeira noite na floresta, cada um de nós mudou para sempre. Cada um de nós agora possuía uma cicatriz psíquica desses eventos que levaríamos conosco pelo resto de nossas vidas, não importando quão longas elas fossem. Sinceramente, não sei por que fiquei assim depois daquela primeira noite. O dinheiro não era suficiente para o perigo que enfrentávamos. Talvez eu tivesse medo de voltar sozinho. Talvez eu seja um seguidor e me sinta mais confortável fazendo o que me dizem.
Agora penso no e-mail que iniciou toda essa confusão. Rose escreveu algo como: "Eu sei que é muito pedir a um homem comum, mas talvez você não seja tão comum depois de tudo." E bem, acho que acreditei nisso. Não estou dizendo que penso que sou algum tipo de Ubernas. Acho que esta foi uma oportunidade única na vida para algo grandioso. Por que não aproveitá-la? Ou passaria os próximos 40 anos da minha vida tirando guaxinins esquilos dos sótãos, provavelmente morrendo no trabalho sem ter alcançado nada. Corro o risco e morro fazendo algo que ninguém fez antes ou talvez, apenas talvez, sobreviva e pelo menos tenha uma boa história para contar. Sim, isso é certo. Acabarei sendo um psicopata delirando sobre essa criatura. Mas pelo menos terei dito a verdade. Alguma coisa disso faz sentido ou estou apenas divagando? Bem, eu não sei. Milton parecia ser o único com vontade de falar sobre tudo, simplesmente dizendo a todos como ele tinha Kenny pelas bolas e como a esposa de Kenny lamberia caviar de seus ovos assim que ele conseguisse seu dinheiro da criatura. E Kenny não disse uma única palavra durante todo esse tempo. A verdade é que não foi uma caminhada divertida. Cerca de 45 minutos depois de sairmos do acampamento, o cheiro nos atingiu. Foi o que finalmente fez Milton calar a boca. Ele nos conduziu em silêncio até a entrada da caverna que estávamos procurando. O cheiro era incrivelmente poderoso. Era como se a boca da caverna tivesse um caso horrível de halitose. Os 5 ficamos ali enquanto a realidade da situação começou a cair sobre nós. Nenhum de nós tinha um plano. Nenhum de nós tinha experiência com algo como isso que estávamos fazendo aqui. Nenhum de nós era um explorador corajoso impulsionado por uma curiosidade inquebrantável e pela promessa da descoberta. Nenhum de nós realmente queria estar aqui. Um dos membros do nosso grupo já havia sido eliminado por esta criatura sem que tivéssemos visto ela. Que diabos pensávamos que íamos fazer agora? E como era de se esperar, foi Milton quem rompeu o silêncio. "Está bem, Pidgey, vá em frente." Ele sussurrou e gritou para Kenny enquanto se dirigia para a entrada da caverna. Kenny calmamente passou por Milton e sussurrou em seu ouvido enquanto se dirigia para a entrada da caverna. Os olhos dele se moveram entre Kenny, Milton e novamente para a caverna. Então ele sorriu e entregou a Kenny a espingarda. "Não agora", disse Kenny apontando com a espingarda para Milton. "Abaixe seu porquinho e entre na caverna." "Oh não, não tão rápido, meu amigo", começou a dizer Milton, tirando seu telefone do bolso. "Isso é apenas uma ligação, hein? Você está condenado", disse ele, sem nem mesmo interrompê-lo. "Apenas faça como se eu me importasse." Então ouvimos o som de um tiro. Fumaça saiu da espingarda e vimos a mão de Milton explodir em uma fina névoa vermelha. Todos nós, inclusive Milton, permanecemos em um silêncio atônito, com exceção de Ross, que murmurou para si mesmo: "Não devo temer. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte." Eu sabia disso, era uma citação de Frank Herbert. E agora tenho que admitir que Milton aguentou como um verdadeiro campeão. Ele não gritou, mas explodiu em uma raiva silenciosa, como quando você bate o dedo do pé na casa dos pais de sua namorada. Seu rosto se contorceu em pura agonia e ele pulou em círculo, sussurrando obscenidades. Em seguida, levou o toco destroçado que costumava ser sua mão ao seu estômago e pressionou-o contra sua camisa para tentar parar o sangramento. Ele pulou algumas vezes mais, depois recuperou a compostura. "Que todos vocês se danem", disse ele antes de caminhar lentamente em direção à boca da caverna. Ele se aproximou de Kenny, tirou a espingarda de sua mão e carregou um cartucho para substituir o que acabará de gastar. Milton parou no limiar da boca da caverna e se virou. "Eu vou entrar, mas antes de fazer isso, acho que todos vocês deveriam saber de algo." Ele estendeu seu toco na direção de Kenny. "Este maldito homem é um maldito abusador de meninos. Façam com isso o que quiserem." E então ele voltou para a boca da caverna e entrou calmamente. Os 3 de nós ficamos olhando fixamente para Kenny, que parecia não conseguir tirar os olhos do anzol na frente dele. Acho que Rosa estava prestes a quebrar o silêncio quando ouvimos, do fundo da caverna, um canto. Era Milton, meio chorando, meio cantando: "Quando eu chegar aonde vou, do outro lado do céu." Houve uma pequena pausa para seus gemidos. "A primeira coisa que vou fazer é estender minhas asas e voar."
Ross sussurrou algo, mas acho que ele vai para o inferno em vez do céu. Não. O canto continuou, e seu eco nas paredes de pedra da caverna deu uma reverberação arrepiante, dando a impressão de que havia um coro completo. No fundo da caverna com ele cantando. Eu vou pousar ao lado de um anjo, ó. Essa última exclamação de ó foi a última coisa que soubemos de Milton. Instantaneamente, todos nós congelamos em uma combinação de respeito por alguém que caminhou tão calmamente em direção a uma morte tão horrível, mas também o medo de reconhecer que o que tínhamos estado caçando agora estava aqui na nossa frente, separados apenas pela sombra. Além disso, provavelmente poderia nos ver e nós não a ele. De repente, pudemos ouvir passos fortes e respiração ofegante. Lentamente, comecei a me afastar da entrada da caverna. Kenny fez o mesmo. Ross ficou plantado, fascinado pelo som do horror que se aproximava. Kenny gritou para ele se mover, mas Ross ficou como se tivesse as pernas cravadas em cimento. De repente, a enorme figura emergiu da escuridão da boca da caverna. Elevava-se sobre Ross, que agora estava a apenas alguns pés de distância dele. Mídia entre 3 e 4 metros de altura. A totalidade de sua enorme estrutura estava adornada com um espesso pelo castanho avermelhado. Seus olhos amarelos afundados eram ao mesmo tempo inteligentes e primitivos. Eles se assentavam em um crânio do tamanho de todo o meu tronco. Seus braços eram longos e musculosos, suas pernas eram curtas e poderosas. E, claro, seus pés eram gigantes. Ele segurava um dos braços de Milton pelo pulso e estava mordendo o bíceps. A próxima parte desta história é a mais incrível de todas, mas eu juro que realmente aconteceu.